Relatório da Polícia Militar indica que 40% dos fuzis apreendidos no Rio vieram de fabricantes dos Estados Unidos. Eu nem vou comentar isso, quem vai comentar é o Dorigo, que tem muita experiência para falar do que eu estou falando aqui. A maioria dos armamentos de guerra foram encontrados em áreas de disputa entre traficantes e milicianos. Primeiro, vamos à reportagem do Jackson Silva. Rodou. Como viver sobre a mira de armas pesadas? É uma insegurança total, né? Você vive nessa insegurança total todo dia aí, mas tem que sair para trabalhar, não tem jeito. De acordo com um estudo da Polícia Militar, de janeiro a dezembro de 2023, quase 500 fuzis foram apreendidos no estado. Desse total, 227 são de fabricação americana. A maior parte da apreensão aconteceu na capital. Os principais pontos de apreensão desses armamentos são os locais onde havia uma disputa territorial levada à frente pela principal facção criminosa que atua em nosso estado. 377 unidades do total de 492 foram apreendidas em 4 pontos, na zona oeste da capital, Baixada Fluminense, na região do Grande Meier e na antiga zona da Leopoldina, compreendida principalmente pelos bairros da Penha, Olaria, Bom Sucesso, Cosmos e adjacências. Segundo a Subsecretaria de Inteligência, traficantes e milicianos utilizam principalmente os fuzis para conquistar o território. O Comando Vermelho se destacou no estudo da corporação. Desde 2019, só a PM apreendeu mais de 2.000 fuzis. O maior número foi há 5 anos, com 505 dessas armas. As estatísticas provam que caíram com a pandemia, mas depois avançaram. Os principais pontos da apreensão foram no Complexo do Chapadão e no Complexo da Pedreira, na zona norte do Rio. Depois vem Jacarepaguá, na zona oeste da cidade. Esse estudo foi compartilhado com a Polícia Federal e somente através de uma ação integrada das Forças de Segurança do Estado e Forças Federais conseguiremos superar esse desafio. A gente vai ao vivo com o Jackson Silva, que tem mais informações. Lembrando que é um estudo das apreensões da militar, sem falar nas apreensões da civil. Você tá onde, Jack? Boa tarde para você. Olá, Isabelle Benito. Boa tarde a todos. Eu estou na comunidade Gardenia Azul, em Jacarepaguá, citada também na reportagem. O porquê que estamos aqui, Isabelle? Para mostrar a consequência desses fuzis, dessa guerra, tá? Você observa que tem viaturas do batalhão de choque em diversas partes daqui. Aqui também, vem para mim, por gentileza, ó. Vários policiais estão aqui. Os policiais do choque estão ocupando essa comunidade há mais ou menos 1 ano. Mas o porquê que ainda tem guerra aqui? A disputa entre milicianos e traficantes. Qual é a consequência disso e o porquê que eu estou aqui? Para mostrar, Isabelle, que as pessoas sofrem. Vamos falar um pouquinho sobre a morte de algumas pessoas. Dezenas de pessoas morreram no ano passado e nesse ano também. Aqui, ó, nessa rua, mostra aqui, por gentileza, ó, Rua Soraya. Vamos lembrar um pouquinho da morte da pastora Marta de Jesus Gomes, de 44 anos. Ela estava de mudança, Isabelle. Estava saindo daqui por causa da violência. Só que um dia antes da mudança dela, ela foi baleada na cabeça e morreu na hora. Dias antes também dela morrer, também morreram outras pessoas, tá? O David Martins de Campo, de 35 anos. Isabelle, ele estava voltando da igreja também, quando foi atacado por traficantes e morreu. Também tem outras pessoas que morreram nessa região e, portanto, estamos aqui para mostrar a realidade. Agora vamos mostrar o que acontece aqui, ó. Paredes metralhadas. Guerra entre traficantes e milicianos. Agora, ali na frente, Pedro Mota, aqui, ó, por gentileza, vida. Esse aqui, ó. Esse prédio aqui desse lado, também metralhado, você observa, tá vendo? Isso é por quê? Você imagina só, eu não moro aqui, você também não mora aqui. Mas não pode virar rotina. Não pode. Ou seja, nós estamos mostrando isso há muito tempo. Desde o ano passado. Sim. E hoje continua acontecendo. Aí a pergunta que eu te faço. Quando é que isso vai parar? Hoje nós temos uma grande apreensão da Polícia Militar. Perfeito. Mas a guerra continua. Os policiais fazem o que pode. Mas as pessoas ainda vivem reféns do medo, Isabelle Benito. O SBT Rio, ele faz uma costura, traz o estudo
traz a imagem, traz o estudo feito, que é super importante por parte da PM. Jackson Silva vai no local com muita coragem, do qual ele mostra a realidade, porque isso pra gente pode parecer tão assim, ele mostra a pastora que morre, ele mostra as outras pessoas um dia antes da mudança com medo, mostra os traficantes armados, mostra o local onde o Jackson tá, e o Dorigo pode falar, assim, no caldeirão do caldeirão. O Jackson traz com imagens em que nossos ilustras são feitos da guerra, que ele não está ali, mas é onde tem traficante sendo treinado em local de recreação. Essa é a imagem ao vivo de pessoas que estão caminhando, que pode ser qualquer um que está saindo de casa e que tem balas por aqui. Ou seja, é possível você não pensar, eles não são feitos diferentes da gente, que não mora na comunidade, é medo. E agora eu vou trazer aqui para um outro ponto para amarrar essa história. Se a apreensão da Polícia Civil, da Polícia Militar. A Polícia Civil também tem um trabalho muito importante e há muito tempo. Tem a desarme, tem tudo mais. Mas a primeira vez que eu vi o nome Dorigo, a primeira vez, foi justamente numa das apreensões que mais chamaram a atenção. Porque todo mundo pensa, produz armamento desse porte aqui? Não. O Rio de Janeiro, não, nem o Brasil, vamos falar a verdade. E por que vir esse entreposto em que tem tanto fuzil de uma hora para outra? Eis que, ele não vai contar os detalhes, mas eu ouço a palavra do Dr. Dorigo, me lembro dele a primeira vez, na apreensão mais emblemática da Civil, que descobre que tem o senhor das armas nos Estados Unidos e que manda para o Rio de Janeiro por meio do galeão, em bombas de piscina, aqueles fuzis, e que eles travam um mercado milionário do qual mandava armas para cá, para esses pontos. Para esses pontos. Ninguém acreditou. Aliás, você pode contar um bastidor. Vocês chegaram lá e é um protocolo e tem que ter no galeão, mesmo sendo policial, para até averiguar, para vocês chegarem. Eu não quero saber os detalhes de como vocês chegaram lá, mas foi uma aposta que eu lembro da cara de vocês impressionados, porque vocês apostaram numa informação, trabalharam muito tempo nela, rompendo não divisas, mas fronteiras, para chegar no senhor das armas dos Estados Unidos. E aí que tem esse armamento que mata e mata morador da comunidade, Dorigo. Perfeito, Isabelle. Infelizmente, essas armas continuam entrando, né? E essas armas, elas permitem, né, esse clima bélico, esse clima de guerra que existe em comunidades, agora no caso da Gardênia, como o Jackson bem mostrou. Naquela época, naquela ocasião, aquela investigação mostrou que aquelas armas entravam via aeroporto há pelo menos 2 anos, né? Então aquilo foi... 2 anos? Então aquilo foi descoberto, foi revelado em 2017, mas no decorrer da investigação mostrou que aquilo já vinha entrando através do aeroporto há pelo menos 2 anos. Na época, até o pessoal que trabalhava no aeroporto lá, Rio, quando a gente chegou para fazer... Eu sei desse bastidor Rio. O pessoal achou que era brincadeira, achou que vocês estão viajando, isso não existe. Eu falei, não, então vamos ver. E infelizmente a gente constatou. Felizmente, porque a operação foi desencadeada com sucesso. Eu imagino a cara de vocês quando abriram e viram aquele... A gente lembra das imagens. Mas é triste, né? Pra gente como morador da cidade, né? Assim, e como operador de segurança pública, a gente, né? Constatar aquilo ali, a gente fica... Mas vocês não só constataram, vocês levaram a existir um grande traficante de armas que morava nos Estados Unidos, entra FBI, entra todo mundo na história e corta uma rota super importante de alimentar. Ele tinha o público certo dele, ele tinha o cliente certo, do qual ele não vendia barato o fuzil, né? Mas a gente sabe que existem outros fornecedores. E aí a gente está trabalhando com um paralelo do qual a polícia... O Coronel Michael, ele fala muito bem, esse estudo é compartilhado agora com a polícia, porque a civil e a militar tem o papel dela, mas é restrito. Ele diz o seguinte, Jackson, vai ser compartilhado com a Polícia Federal, porque cabe agora à Federal pegar esse estudo e saber como a civil fez, entrar num galeão da vida e cortar os grandes fornecedores. Porque tem grande vendedor de droga, mas para conseguir mandar fuzil de fora para cá,
aí não são tantos, mas aí dá trabalho de investigar, dá trabalho para fazer, como o Dorigo sabe o tempo que ele ficou até chegar naquele dia no Galeão, né, Jackson? Isabela, é o seguinte, a gente pergunta sempre e as autoridades, né, não respondem. A gente pergunta, há uma falha na fiscalização? Porque o fuzil não cai do céu. Ele chega nessas comunidades de alguma maneira. Pela Baía de Guanabara nós sabemos disso e outros acessos também. Então temos que perguntar, há uma falha na fiscalização? Porque o resultado, isso que mostrei há pouco, paredes metralhadas, pessoas morrendo, isso não é novela não, gente, nem filme. São pessoas, humanos morrendo por causa dessa guerra. Aí você me pergunta, Jackson, mas o porquê então dessa expansão de território? É para vender mais drogas? Não, porque a droga não é mais a principal fonte de renda. Sabe por quê, Isabelle? Eles querem expandir o território, sabe por quê? Eles querem fazer rotas de fuga, diversas rotas de fuga. Vamos simbolizar, por exemplo, simular ali o Morro dos Macacos. Então, eles ocupando outros morros bem perto dali, como aqui também. Jacarepaguá também. Tem a CDD, tem isso aqui. Então, dá acesso a outro. Então, a rota de fuga facilita a fuga desses bandidos. Para quê? Para guardar armas, guardar o arsenal. Tudo isso facilita a estratégia desses traficantes, Isabelle Benito. Jackson Silva, só para você ficar na tela, eu fiquei curiosa e a gente se perde, só para encerrar. Pergunta, não sei se eu queria fazer, não sei se eu faço, vamos lá. O senhor das armas dos Estados Unidos, que vocês investigaram e estava lá na Flórida, que ele continua nos Estados Unidos, mas continua? Tá preso lá. E os daqui? A maioria já tá solto, liberdade. Não sei por que eu pergunto. Pergunto pra passar raiva. Jackson Silva, beijo pra você, um abraço, cuidado, fica perto aí. Coletinho.